Hoje a gente vai fazer um jogo do Genius e vamos usar o Unity 2D. Bom, legal então, pessoal. Eu vou abrir minha tela aqui para vocês. Para facilitar o entendimento de vocês, eu criei uma espécie de uma apostila, tá? É uma apostila, mas na verdade não tem tanta explicação, tanto não achem que é um passo a passo, tá? Você precisa usar essa apostila, na verdade, em conjunto com as aulas. Ela sozinha não vai ser tão eficiente, mas nessa apostila eu listei todos os projetos e códigos que a gente desenvolveu durante o curso, para que fique mais fácil de vocês estudarem, acessarem os códigos, tá? E inclusive o game que a gente vai criar hoje, ele já está aqui na apostila, que é o Simon, né? É o Genius, e é um jogo de você memorizar a sequência de cores que vai acendendo, né? Tudo que eu tenho para começar esse projeto são algumas imagens, ó. Tem a imagem de fundo, tem a imagem do professor que fica ali na lateral esperando, né, o disco, ó, a plataforma. Tem aqui a estátua do índio, o Guaraná, e quando você resolve o enigma ele é libertado da maldição e ele vira o índio, né? Ele se destransforma de pedra, volta a ser o índio. E aqui tem os efeitos de cada botãozinho. Aqui é quando perde, quando ganha e os botões acendendo. Legal? E tem uma fonte também, só para aparecer fim de jogo, você ganhou, você perdeu, né? Então esses são os gráficos aqui. Eu já tenho um projeto aberto, eu já vou copiar todo mundo para cá, para minha pasta de assets. E vamos começar a criar nosso cenário. Eu vou colocar a imagem de fundo, vamos colocar a imagem do professor. O professor, eu vou dar uma chegadinha nele pro lado aqui. E vou colocar aqui ó, o disco. Se ele não aparecer, já joga ele uma camada para frente, ó, Ordering Layer 1. No caso é legal o professor também ficar na camada 1. A gente tem a plataforma, que também tem que ficar em 1. E o índio, ó, o sprite dele, eu vou carregar todo mundo de uma vez. Seleciona todo mundo, arrasto ele aqui para a posição e preciso criar o controle de animação dele. Vamos também só jogar ele 2 na camada para ele vir tudo para frente, né? Já vou criar um objeto vazio, vou chamar de meu Game Engine. Percebam que eu tento usar um pouco alguns padrões aí para nomear as coisas, né? Tipo, tudo maiúsculo, vai meio que do seu gosto, né? Mas eu tento renomear tudo para eu entender, deixar tudo no padrão que vai ficar mais fácil de eu ir lembrando os nomes depois, né? E já vou criar também 2 scripts que eu vou precisar. Percebe que o script eu já crio usando o padrão camel case, né? Para ele já dar o nome da classe. Já vou dar 2 cliques para ele ir abrindo o Visual Studio e vou criar outro script também.
Também vou criar aqui um texto, tá? O iText, só para ele aparecer aqui, fim de jogo, game over. No Game Engine eu já adiciono o script. Legal, então se eu der o play aqui, a gente vai ver. Ó, já tem a animação dele, está em loop, os objetos no lugar, todo mundo em camada certinho, legal. Essa animação aqui do Guaraná, primeiro que eu vou selecionar, eu vou tirar o loop, né? E se eu selecionar o animador, ó, dá 2 cliques no animador e deixa a animação dele, o clipe de animação, eu vou pegar o speed e deixar ele em 0, tá? Porque na hora da programação, deixa eu tirar o Maximize on Play, e só diminuir a câmera um pouquinho. Bom, se a animação dele aqui estiver em 0 e você executar, você vai ver que o speed 0 ele fica parado no lugar, tá? A partir do momento que você dá 1 na animação, ó, ele já toca a animação, né? Então, tudo que eu tenho que fazer depois na programação, quando eu acertar toda a jogada e tal, ele vai mudar o sprite do cientista, né? Do professor Pepe, que no caso muda desse para esse aqui, né? Legal, ele só vai mudar e enquanto executa a animação aqui da estátua, né? Vamos só reposicionar todo mundo. Para reposicionar aqui, eu tenho alguns gráficos que são o aceso, tá vendo? Então se eu pegar aqui o botão aceso azul, por exemplo, ó, vamos jogar ele também 3 na camada. Então, ó, ele teria que ficar aqui, mas percebe que ele tem um reflexo aqui na estátua, né? Então deixa eu só posicionar isso aqui. Então eu vou ter que fazer isso aqui com todos. Legal. Deixei eles todos com a mesma ordem ali nas camadas, né, no 3. E agora sim a gente pode arrumar a posição do disco. Legal. Então, cada um deles aqui já está posicionado, né? Cada disco. Vamos criar uma animação já para o botão piscar, né? Quando a gente clicar, a gente só faz uma animação de um fade aqui. Acho que eu vou ter que dar uma mexidinha em algum aqui.
Legal. Então vamos pegar algum deles aqui. Command 6, vou lá para o animador, crio uma animação aqui, ó, anima botão acende, tá? E vou adicionar só uma propriedade aqui, ó, sprite, cor, ligo o que. Eu vou fazer uma piscada bem rápido aqui, ó, em meio segundo. Então ele começa o alfa em 0, termina em 0 também e mantém ele aceso daqui mais ou menos, ó. Acende e apaga bem rápido para não ficar tão enrolada a jogada, né? Já tenho ali o botão acendendo. Só faltou apagar. Legal. Beleza. Essa animação aqui a gente pode aplicar para os outros também, ó. Amarelo, verde, vermelho. Adiciono aqui um animator neles e o controle. Ele ficou com o nome azul, né? Então é controle anima botão acende, tá? Isso que eu não estava achando ele. Legal, jogo eles no controller, todos eles vão acender e apagar agora. Legal, já está com todas as animações aqui, só faltou aqui no animador do Guaraná, né? Deixa a velocidade dele 0. Essa animação do botão também eu vou tirar o loop dela, não precisa, ela vai acender e apagar e vai ficar, né? E cada botão desse aqui a gente pode... Não, na verdade o botão nem precisa virar um prefab, nada. Ele só vai precisar ter o script. Então vamos jogar o script botão gênios em todos os botões. Que é pelo script que eu vou apertar, clicar nele para cima, para baixo, para o lado, né? Ele vai acender e vai tocar o som também, né? Já temos o botão acendendo, já temos... Ó, acendeu, apagou uma vez, beleza. E a estátua não tocou a animação, beleza também. Vamos arrumar esse texto aqui, que eu só criei ele. Vamos configurar ele aqui. Então, ó, ele vai ficar no meio, vem para a aba Game para ver o texto. Vou deixar... Então, vou arrumar o texto aqui, largura, altura. Vou colocar assim, ó, parabéns, que é quando vencer, né? Vamos trocar a fonte, eu tinha importado uma fonte também. O texto, ó, joga ele também para cima, aqui, ó, pega o canvas. Ó, sort order, deixa... Você vê que ele já vai estar por cima, acho que nem precisa jogar ele em 3 aqui. Eu que estava na outra aba lá. Vamos lá então, a cor dele eu vou deixar branca. Aumentar bem o tamanho e zerar ele aqui. Legal, esse texto a gente some com ele e só aparece na hora que ou você venceu ou você perder, né? E vamos só ajustar.
Bom, vou só fazer um ajuste então nas posições aqui. O Guaraná pode ser até filho aqui da plataforma. Legal, então já temos tudo preparado aqui, todos os gráficos, né? Já temos os scripts também, né? O Game Engine está associado com esse Node vazio, tá? E você tem um botão também. Deixa eu só fazer uma pequena arrumação aqui nas minhas pastas, só para animações. Vou querer também uma pasta chamada scripts, uma chamada resources. Bom, acho que só essas aqui, só para guardar. Ixi, algo estranho aconteceu aqui. Eu arrastei a fonte para a pasta antes dele acabar de pensar e a fonte sumiu. Beleza, parece que está todo mundo funcionando, todo mundo organizadinho aqui, legal. Eu só deixo a resources aqui porque, como vocês sabem, às vezes você quer carregar algo dinamicamente através do script, sem precisar inicializar aqui, que vai ser o que eu vou fazer inclusive nos sons. Às vezes é útil ter essa pasta resources para jogar lá dentro o que você quer carregar através do código, né? Recursos, arquivos, né? Bom, então já temos aí nossos botões funcionando, todos os gráficos posicionados, né? Vamos então começar essas programações. Eu acho que a gente pode começar já fazendo um método para acender esses botões, um script para acender esses botões, né? Primeira coisa, lembrando que quando você quer usar um evento de clique no botão, você vai precisar que ele tenha um colisor, tá? Um objeto, aliás. Então, você vai ver que se você chegar aqui e chamar, por exemplo, aqui é o script do botão, né, que cada botão tem. Então, você vai perceber que o mouse down, vamos imprimir um valor aqui, você vai ver que não vai rolar. Tá, ele já está com script em todos os botões, né, já está aplicado. E se eu clicar, não faz nada porque eles não têm um colisor, né? Então, cada um deles aqui, eu posso adicionar um collider, ó, box collider 2D. E se você clicar para editar eles aqui, na verdade vai ter que editar um por um aqui, ó. Azul, eu vou deixar eles o mais próximo possível. Amarelo,
Legal. Então, cada um deles aí vai ter uma área de colisão, tá? Eu também vou colocar as teclas do teclado, né, para facilitar um pouquinho também a jogada. Legal, tenta deixar ela o máximo aberto aqui possível. Legal, acho que assim tá bacana, ó. Então, se você clicar em cada um deles, pode ver que o evento apertou ali, agora está retornando. Legal? Então já temos o evento de clique, né? E eu vou colocar o update if input. Olha lá, um get key. Lembrando que tem um string, né, para cima, para baixo, esquerda e direita, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, quando você apertar, vamos criar uma função aqui, ó, acende o botão. E vamos declarar também public string tecla e o get key. Eu vou entrar com string aqui, que aí eu coloco um para cima, para baixo, esquerda e direita em cada um dos botões, né? E tanto esse método de apertar quanto clicando, ele dispara o mesmo evento, tá? E aí lembra que você tem que ir lá em cada botão, ó, azul. Up. Quando o botão tem uma animação, você vai ver que ele tem um componente animator e tá ligado no controle, e o controle, né, se a gente pegar ele aqui, ele tem um botão, uma animação que acende o botão, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar ele parado, numa animação parada, tá? Então, eu vou criar mais uma animação aqui. Eu vou chamar de anima botão parado. Não vai ter nada nessa animação, tá? Mas se eu vier aqui no Animator, vamos jogar essa janela para cá. Botou aqui com o azul. O controle anima o botão acende, arrasta a animação, ó, parado para cá, né? E você vai ter que apagar e adicionar de novo. Ó, adiciona primeiro parado, que ele já entra e fica parado aqui, né? E aí você tem uma animação acende, e se você tiver uma transição daqui para cá, você pode inclusive controlar a transição. Aqui não vai precisar de transição porque ele vai começar do zero, né? Então você pode até fazer isso aqui, ó. Isso, e puxa outra animação para cá, né? Zera a transição dele. Não vai dar nem diferença, mas já era. Então, quando eu apertar alguém, quando eu clicar em alguém, eu preciso dar o play no animador, né? Então, se você falar assim, ó,
Você dá o play e o string com o nome da animação. No caso vai ser anima, botão, acende. Então vamos fazer mais um teste aqui. Vamos ver o que vai rolar. Na verdade eu copiei o nome errado aqui. Perdão. Não é o controle, né? Você tem que animar, tem que dar o play. Anima o botão, acende. Bom, vamos ver o que rola nesse animador. Botão acende, não tem loop. O parado fica em loop. Bom, vamos... Deixa eu tentar fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou inicializar o animador antes. Então, declarei ele aqui, inicializei. Vamos ver se ele dá o play aqui. E eu vou fazer mais uma coisa. É legal se você tiver em dúvida, ó, monitora o animador aqui. Bom, ele acendeu o botão. Ah, na verdade o botão, eu acho que ele tem que ter uma transição de volta, né? É isso? Ele vai, acende e volta e fica parado. Bom, uma coisa que estava errado é que no parado ele tem que estar transparente também, né? Eu não adicionei propriedade, eu não adicionei nada. Então vamos deixar ele aqui, ela 0, tá? Sem o keyframe aqui no final. Legal, então ele fica parado aqui. Agora perceba que quando eu clico ele está acendendo, né? O botão parado ele não tem loop. Bom, deixa eu tirar essa transição aqui dele.
Bom, é isso. Depois de alguns minutos aqui brigando com os animadores, prestem bastante atenção nisso aqui, tá? Mas como que é? Você tem uma animação dele parado, né? Essa animação dele, ele tem a cor 0, a alfa 0, o botão fica paradinho lá, né? E você tem outra animação, se eu pegar aqui um objeto, você tem a outra que é dele acendendo e apagando. Então todos os botões têm isso aqui. Que aqui ele só mostra o que está ativo, né? Legal. Aí o animador, ó, o controle anima o botão acende. Quando ele entrar, ele já entra nessa animação apagado, né? Ficou aqui apagado, legal. Quando você der o play na animação acende, ele toca a animação uma vez. Essa animação acende, ela precisa estar com o loop time desligado, né? Que aí quando ela tocar uma vez, ela chega no final e volta pra cá. É isso que eu tava errando, eu tava colocando a transição daqui pra cá, não é isso. A transição ele apaga o botão e volta pro parado, que por sua vez vai ficar lá até ele chamar a animação de novo, né? Então é só isso daqui. Na verdade, ó, as duas animações, o loop time tá parado, tá sem loop time, aliás, e o controle da animação, esse é o fluxo dele. Ele entra, fica parado, acende, volta para o parado, né? Além disso, cada botão também pode ter um som, né? Quando você apertar ele, cada um pode ter um audio source, tá? E você toca esse audio source na hora que clicar. Os sons, ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, o som ele é o mesmo nome do botão, tá? Então se a gente pegar eles aqui e colocar na pasta Resources, vamos na verdade colocar a pasta Sons inteira aqui. Olha onde veio parar minha fonte. Aquela hora que eu arrastei, ela veio parar na outra pasta Resources. Por isso que ela sumiu. Bom, aqui então eu vou deixar os sons aqui, que aí eu carrego eles dinamicamente, não preciso ficar colocando em botão por botão, né? Então lembrando que você tem aqui um audio source. E você pode carregar um audio clip também. Inicializa o audio clip com resources.load, objeto do tipo audio clip, e aí você passa o string resources barra, né, sons barra o próprio nome do objeto. Então vamos colocar assim, ó, string nome ponto name, tá? E aí você só soma isso aqui. E na hora que acender o botão, você fala, e inicializa também o audio source, né? Audio source. Legal? Então, eu acho que é isso. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar.
coisa que eu percebi também é que o meu texto sumiu. Por quê? É porque, lógico, eu apaguei a fonte e ele estava associado com ela. Vamos esconder esse texto já de cara. Ó, eu vou pegar o nome dele e já vou lá no script da cena. Legal. Ele já não achou o audioclip ali, vamos ver. Já deu um warning que ele não achou o audioclip. Então, provavelmente o caminho está errado aqui. Resource. Na verdade, o resources você não precisa nem colocar. Ele é como se fosse a raiz ali, né? Bom, outra coisa que eu percebi pelo som é que, é lógico, ele está disparando isso aqui várias vezes quando você aperta o input, né? Percebe que ele está executando isso do método update. Quando clicar, não vai dar o problema, tá vendo? Ó, quando clicar, mas só apertar no teclado. Né? Tá tocando diversas vezes o som, então seria legal a gente criar um flag aqui, ó, bool, apertou. Se bem que acho que só no update aqui mesmo, ó, if, se não apertou, apertou, recebe true, ou seja, ele só vai entrar uma vez aqui, né? Na verdade é ao contrário isso aqui. Então ele faz uma flag e na próxima ele nem entra aqui mais, né? Não, se bem que antes. Deixa eu pensar. Se ele não apertou, ele já passa reto. Se ele apertou, ele passa reto. Não, é isso mesmo. É dessa maneira aqui, ó. Então, se ele apertar, se tiver falso, ele vira true, né? Dispara isso aqui. E uma vez que você acendeu o botão, ok? Depois de meio segundo, ele volta a flag ao normal. Legal? Então isso vai. Bom, agora evitou tudo logo. Vamos ver.
Isso aqui também pode estar dentro do... Apertou ali dentro do acende. Então percebe que se eu ficar com ele apertado, né? Legal. Então resolveu esse bugzinho. Então cada botão ele já tem um método para acender, né? Já ou clicando ou apertando as teclas do teclado, né? Então agora a gente precisa começar a criar a lógica do jogo. Fizemos tudo isso até aqui só para a gente preparar as coisas aqui, né? Os sprites, as animações que a gente vai ter, o botão, a animação do botão, o som, né? Bom, legal. Então, pessoal, eu vou dar uma... Bom, então a gente chegou nessa parte aqui, ó. Vou executar mais uma vez. Então já tem o evento de clicar no mouse em cada botão. O input no direcional aqui também, né? No teclado, né? Primeira coisa, você vai jogar contra o computador, na verdade, né? Eu vou chamar a estátua de computador, né? Então a estátua, ela vai jogar um número e aí você tem que jogar o número. E aí você tem que conferir se esse número é igual o primeiro número da estátua. Aí ela joga 2, você joga 2, cada um tem que ser conferido. Ela joga 3. Então vamos fazer por partes isso aqui, ó. Vamos começar no nosso script do game mesmo. Vamos criar uma sequência, tá? Eu vou criar um int, um array de ints, tá? Eu vou chamar de sequência aleatória. Para você inicializar esse array aqui, ó, new int. Eu vou deixar ele com 7 posições, tá? 7 posições porque quando você chegar, eu coloquei um acento aqui, foi mal. Quando você chegar no sétimo, na sétima casa ali, né? Ele ganha o jogo, tá? Mas aí se você mudasse o número do array, você poderia ter com uma jogada ou duas ou até infinitas, se você quiser. É claro que assim, aí no caso de infinito, o array normal, né? O simples aqui, vamos dizer, não o array list, ele não é dinâmico, né? Você já tem que criar ele com o número de casas que ele vai ter, né? Você não pode ir adicionando, removendo, enfim, ele tem limitações. Mas eu vou usar um desse aqui mesmo. Para você sortear a sequência, o que você vai ter que fazer aqui então? Vamos já comentar isso aqui, ó. Sortear uma sequência de números de 0 a 3. Por que é 0 a 3? Porque eu posso adicionar os botões 0, 1, 2 e 3, né? E acessar. Vamos já criar aqui também. O Game Object. Botões, tá? E esse Game Object vai ser também um array de Game Objects. E a gente inicia ele aqui. Vou criar ele com 4 posições e poderia adicionar vamos fazer mais bonito aqui, ó. Ao invés de eu adicionar 0, botão 1, botão... Eu vou fazer um for. Então ele vai de 0 a 4, na verdade, né? Menor que 4, 0, 1, 2 e 3.
E aqui é ponto e vírgula. E aí ele pode ir adicionando botões, ponto não, no índice i0, por exemplo, um GameObject.find. Aí que tá uma coisa, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. Os nossos botões, eles se chamam azul, amarelo, verde e vermelho, né? Eu vou trocar o nome deles aqui, ó. Ele vai chamar então botão 0. 0 é o azul, tá? Vamos pensar no sentido horário 0, 1, 2 e 3, tá? Então depois vai ter o vermelho. Legal. Lembrando que na hora que você trocou o nome do botão, você também trocou, como ele está pegando o som de acordo com o nome do próprio objeto, né? Você vai quebrar, na verdade, o som. Então, ao invés de pegar o nome do objeto, vamos pegar GameObject. Sprite renderer sprite, tá? Ponto name, que aí é o nome da textura do botão, né? Que no caso eu já deixei também meio que de propósito, né? Todo mundo com os mesmos nomes para você conseguir fazer esse tipo de ligação, né? Se cada botão, no game anterior, cada cartinha tinha o mesmo nome do som, né? Então tudo isso vai ajudar. Por isso que é legal você entender bem a estrutura do game antes de começar. Mas legal, vamos executar ele aqui. Aqui então, na hora de dar um find, eu vou dar um find em botão mais i, né? 0, 1, 2 e 3, tá? Foi só para ficar mais bonitinho isso aqui. Porque aí depois, você acessando isso com um índice, vai ficar mais fácil para você tocar as sequências, né? Enfim. Essa sequência aqui, ela ainda está vazia. A gente inicializou ela aqui, mas não usou, não fez nada, não carregou ninguém nela. Se você quiser aqui carregar, ó, de novo, int i igual a 0, i menor que sequência aleatória, ponto length. Vamos carregar então esse array aqui. Com números aleatórios, ó, random.range 0,3, tá? Bom, vamos aqui então já disparar um método também, quer ver, ó? Inicia jogadas. Vamos chamar de estátua joga, tá? Para a estátua já começar. Então o que isso aqui vai fazer? Vai disparar. Eu vou criar um contador aqui. Rodada começa no 0, né? Então ele vai disparar aqui, ó, botões no índice 0, ponto. E nesse script aqui a gente pode ter o método acende botão como público. Legal? Então vamos só disparar isso aqui. Ele tem que acender o primeiro botão, então
se tudo estiver certo até aqui. Se eu não tiver atropelado nada. Legal, ele disparou o azulzinho ali, o 0, beleza. Se a gente quiser fazer uma contagem aqui, ó, invoke, estátua joga. Depois de 5, né? Se você fizer isso aqui, ele vai depois de meio segundo executar ele mesmo de novo. Toma cuidado para não errar isso aqui. Mas a gente pode falar assim, ó. Isso aqui no índice rodada, né? Então você fala assim, ó, if rodada ainda for menor que sequência aleatória ponto length, rodada mais mais. Então cada vez que ele passar aqui ele vai acrescentar 1 e se for só se for menor, tá? Na verdade aqui não é botões rodada, aqui é botões na sequência aleatória no índice rodada, né? Que aí aqui ele vai sortear. Aqui no final vai dar um array de 7 posições, todo bagunçado. E aqui ele vai pegando índice por índice desse array, de 0 até 6, na verdade, né? Legal, acho que até aqui. Beleza? Então pode ver que ele executou de 0 a 6, 7 vezes. Legal. Bom, aqui a gente vai começar uma parte que vai ser pura lógica, né? Puro código. Eu acho que eu vou até dar uma consultada aqui na minha apostila. Deixa eu ver aqui o meu jogo do Gênios. Bom, então, sem muito segredo aqui, eu vou trazer essas declarações aqui, só para a gente não gastar tanto tempo escrevendo, tá? Então, mesma coisa, tá? Sequência aleatória, aqui no caso seriam 7 posições, né? Texto fim de jogo, a rodada, tá ok. Aqui tem algumas variáveis, uma flag para segurar o jogador, né? Para ele não jogar junto com a estátua, né? Beleza, nossa listinha de botão. Esses dois números aqui também é o contador da jogada de cada um. Porque você tem as jogadas da estátua, ela vai ter que acender. 1, 2, 3, 4, 5, né? E você tem a sua própria jogada, que é cada clique que você for dando vai ser incrementado. Faltou só os botões ali. Bom, mas legal. Então, tenho aqui o contador das rodadas, um flag só para bloquear ele na hora de jogar, na hora que a estátua estiver jogando, né? O áudio de venceu e perdeu, o sprite do Pepe que vai mudar no final e isso aqui é que no final ele dá umas piscadas ali para comemorar a vitória e eu uso o número 20 aqui para ele dar 5 voltas ali, né? Legal, essas aqui são as nossas declarações, todo mundo que a gente vai precisar aí, as nossas variáveis, né? Mas só dá atenção, por enquanto,
a esses três caras aqui, ó. Esses três aqui que vão ser bem importantes para a gente, hora jogar, hora esperar a estátua, fazer a contagem desses eventos, tá? E o texto fim de jogo, eu mudei o nome dele aqui. Legal. Então, por enquanto, o que está acontecendo é que o computador já joga 7 vezes e você também já consegue interagir aqui ou clicando ou apertando para cima e para baixo, para os lados. Então, na verdade, alguma coisa precisa acontecer aqui, né? Nesse meio tempo, né? Acabei de configurar todo mundo na cena, já tenho minha lista sorteada, jogada, a estátua joga, legal. Aí ela vai entrar nesse laço aqui, vai dar acender o primeiro botão e vai invocar isso aqui de novo, né? A rodada, ela tem que passar para a próxima só depois que o jogador jogar, que o Pepe jogar, na verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos mudar um pouquinho essa lógica aqui. Eu vou fazer assim, ó, jogadas, conta jogada estátua, mais, que ela já jogou, né? E ao invés de você invocar a estátua para jogar, você invoca a jogada do jogador, na verdade, né? A jogada do jogador é essa flag aqui, ó, pode jogar, que começa como falsa. Percebe que ela é pública, né? Então aqui nesse momento que a estátua jogou uma vez, ela já fala assim, ó, pode jogar, recebe true, né? Para a estátua saber se ela tem que jogar de novo, você teria que fazer uma pergunta, na verdade. Você teria que perguntar, olha lá, se conta jogada estátua for menor que rodada, aí você ainda entra de novo aqui. Legal. Se não, o jogador joga. E rodada por enquanto não, porque a rodada depende do jogador clicar e fazer uma jogada, né? Legal. Na hora que o jogador clicar, o evento de clique está aqui, ó, né? Nesse outro script. Então, na hora que você apertar aqui e ele disparar o evento. Bom, para começar, para disparar o evento aqui, o que a gente tem que verificar? A gente não tem que verificar essa variável aqui, ó, pode jogar? Então, na hora do clique ou do mouse down, né? Você tem que perguntar também. Vou fazer isso aqui já no acende botão direto, ó. If se o pode jogar for verdadeiro, né? E aí você seta ele como falso. Então, aonde que está o pode jogar? GameObject.find meu game engine. Eu sempre chamo com esse nome porque eu lembro depois. Ponto get component. Pode jogar. Se isso for verdadeiro, aí ele deixa o jogador clicar, né? Legal, vamos executar mais uma vez então. Bom, ele já não fez nada, então algo na lógica aqui falhou. Então, primeira vez que ele entrar aqui. Bom, aqui na verdade ele está incrementando em 1 o conta jogada, né? E aqui é menor ou igual. Então, vamos deixar ali menor e rodada. Eu vou deixar a rodada em 1. Ela vai começar como 1
E a jogada da estátua começa em 0. Acho que é isso. Não. Tá, aqui eu descobri também mais uma falhinha. Isso aqui, percebe que antes de você jogar, ele está invocando, né, esse método, e quando ele está caindo lá, então eu errei nisso aqui, ó. Esse if não é aqui, esse if é só quando o jogador clicar, na verdade. Ó, input get key tecla e isso daqui. E aqui também, ó, mouse down, if, isso daqui. Bom, ele fez a primeira e a segunda jogada. Legal, então ele inicializa a rodada com 0, tá? Vamos ver, vamos ver. Eu preciso sempre estar revisando a lógica, porque... Então, se rodada for menor, beleza, ele vai entrar para não estourar a sequência. Acende um botão. Se a jogada da estátua for menor que rodada, ele chama de novo. Na primeira vez não vai chamar de novo. Legal, vai passar reto, pode jogar e conta a jogada. É isso aqui mesmo. Legal. O problema é que você dá um pode jogar, o jogador joga, ele vem aqui, clica. Aqui é verdadeiro, beleza. Quando ele aperta o botão aqui também é verdadeiro, beleza. Acende o botão. Quando você acender o botão, você precisa também verificar o botão que foi apertado. A gente vai mandar de volta aqui uma outra função. Eu vou chamar ela de... Vai ser nesse mesmo script aqui, ó. Ponto verifica jogada. E aqui eu vou passar o índice desse botão. O índice desse botão eu vou chamar aqui um int índice botão. Eu estou no script do botão, né? E eu vou passar esse cara por argumento aqui. Verifica a jogada não existe ainda, né? Vamos criar ele aqui, ó. Public void ó, ele vai passar o índice aqui do botão que foi clicado, né? E aí a gente tem que fazer uma verificação para continuar jogando. Então, cada vez que você jogar, você tem que passar isso aqui e aqui, tá?
tanto na hora de apertar a tecla quanto... Ou então você cria uma função. Bom, vamos deixar assim por enquanto, mas poderia ter uma função que qualquer coisa você já mudava a função direto, tá? Outra coisa que não pode esquecer também é de inicializar o índice do botão. Então, o índice, cada botão tem um nome, né? Botão 1, botão 0, o índice seria isso, tá? O que a gente poderia fazer seria converter o nome do botão num int, né? Então, ó, deixa eu já colar ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Para pegar o último dígito num string, você vai pegar um substring, né? A partir do índice, né? O da última casa menos 1, tá? Então, isso daqui vai retornar o último dígito do nome do objeto, né? E o int.parse, ele transforma o string em um int, né? Senão você não vai conseguir jogar ele aqui como string, tá? Então é só para converter. Na verdade a gente já tinha capturado o nome dele aqui, de acordo com o nome do sprite. Só que aí não vai adiantar, né? Porque o nome do sprite é amarelo, vermelho. Então vamos criar um string aqui, ó. Vamos pegar o que já estava aqui, ó. Nome objeto, tá? Então legal, é pegar um string do nome, pegar o último dígito desse string e transformar ele no int usando int.parse e passando o string para ele. Vai virar o índice do botão. Quando você clicar no botão, você fala aqui, ó, GameObjectFind, meu Game Engine, lá, verifica a jogada e manda por ele o índice do botão que foi clicado. E aqui ele vai receber o índice do botão clicado como índice e ele vai verificar. Ó, ele vai falar assim, ó, if índice for igual sequência aleatória na casa 0, né? Seria, vamos colocar 0 por enquanto, que é a primeira casa. Então, vamos printar aqui. Acertou. Se não errou, tá? Vamos lá, o primeiro clique ele tem que comparar se o índice é igual o primeiro que a estátua jogou, né? Vamos... Acendeu o azul aqui, se eu clicar no azul, olha lá, acertou. Bom, legal. Aqui o índice ele tem que ser de acordo com a contagem das jogadas do Pepe, né? Suas jogadas, né? Então depois que passar aqui, cada vez que passar, ó, jogada do Pepe mais, né? Então a primeira vez vai ser 0, depois 1, depois ele vai comparando de 1 em 1. Bom, legal. Pelo menos ele andou aqui a comparação. Ó, percebe que ele deu um monte de errou, acertou, errou, acertou. Legal, porque não é isso aqui ainda, né? O que vai acontecer? Depois que você clicar, aí ele tem que voltar e andar a rodada, na verdade, né? Se ele acertar aqui, aí agora sim, rodada mais. E aí você invoca a estátua joga de novo. Legal. E também o pode jogar
vira falso. False. Agora bagunçou tudo. Tem uma falhinha, uma pequena falha na lógica aqui, ó. Vamos ver. Legal. Vamos de novo aqui. Ó, ele tocou o vermelho. Aí eu toco o primeiro. Aí ele errou. Uma coisa que eu já tinha visto é que assim, na hora que você joga, fala pra estátua jogar de novo, você tem que zerar as jogadas dela, né? Pra ela começar a contar até chegar na rodada, né? Então você coloca aqui, ó, jogada, estátua, recebe 0. Pra ela começar a jogar desde o 0, porque ela tava jogando 1, na segunda rodada ela jogava só o 2. Vamos ver, vamos coisinha por coisinha. Não, precisarei dar uma revisada melhor aqui, ó. Bom, então eu vou só dar uma repassada aqui no script. Vamos aqui já. Eu já vou iniciar esse sprite do personagem e carregar o animador do Guaraná, do índio, né? Percebam que aqui ele dá um get componente e já seta a velocidade do próprio animador para 0, tá? Então não há necessidade de lá no animator, que no caso seria esse cara aqui, você pode deixar a animação dele em 1, porque perceba o nível que você tá, ó, get componente animator, velocidade do animador, não do clipe de animação, né? Aqui eu vou inicializar o audio source também, tá? Você tem também que achar, já vamos deixar aqui o texto. Então isso aqui ele só está carregando o sprite do personagem, zerando a animação da estátua, inicializando o áudio, né? E escondendo a mensagem de fim de jogo e carregando os botões e a sequência aleatória. Na verdade aqui não é de 0 a 3, aqui é de 0 a 4. Legal. E aí ele inicia a jogada. Beleza, joga a primeira vez. Aqui que eu acho que dá para dar uma melhorada, quer ver? Ó, aqui nesse método, tá vendo que ele já está chamando direto a função no botão, né? Eu vou só mudar isso aqui um pouquinho, ó. Então o que ele vai fazer? Ele primeiro vai disparar esse método, toca disco, que a gente não criou ele ainda, eu vou criar ele aqui. E eu vou passar um argumento para ele. Então vamos passar um int, o índice do botão e tocar o botão por aqui, tá? E na hora de chamar a gente chama aqui, ó, sequência aleatória, conta a jogada da estátua, né? E depois de um segundo invoca a segunda, a terceira, e enfim, até ele zerar aqui, né? Vou fazer mais um teste aqui.
Bom, ainda não foi. Bom, eu vou mexer nessa função aqui também, ó. Vou alterar ela aqui, alterar inclusive o nome dela aqui. Ó, verifica a jogada do Pepe, ele vai passar cada jogada que você fizer, cada botão que você apertar, ele passa o botão pressionado, verifica se o botão apertado é igual à sequência contando a jogada, né? E se isso é verdadeiro, você acerta e incrementa a rodada, né? Até a rodada alcançar o tamanho do array e passa adiante aqui, conta a jogada do Pepe, né? Se a verificação não der certa, você já cai no erro aqui, toca todo mundo, ó, toca todos os discos e o som de perdeu, tá? Esse som de perdeu, deixa eu só, teria que carregar ele no editor também. Então vamos fazer um teste só para ver se ele está errando. Legal. Bom, eu vou adicionar também mais dois métodos aqui. Ó, que é o atualiza texto fim de jogo. Ele vai abrir aqui. Eu preciso também carregar unityengine.ui para carregar o texto, né? E aqui por enquanto eu vou comentar essa função. E o evento GameWin, né, quando chegar no máximo aqui de rodadas, do mesmo tamanho do array, da sequência, né, ele traz o texto de volta na tela, né. Alguma coisa está acontecendo ainda que ele não está contando corretamente minha jogada, por isso que eu não estou acertando, mas os eventos da estátua, eles estão rolando, né? E legal, agora trouxe o texto, perdeu, provavelmente o Game Win também vai funcionar. E aqui ele não conseguiu achar a função recarregar cena. Então vamos colocar esse método aqui. E lembrando que Scene Manager precisa aparece aqui. Legal, carregou aqui. Precisa carregar a biblioteca também, né? Legal, então ele já deve estar atualizando provavelmente a cena, né? Recarregando com o evento de ganhar provavelmente, se funcionar, se andar a nossa rodada, né? Legal, eu creio que na verdade está na hora do evento do clique, que a gente mudou um pouquinho aqui. Bom, eu vou mudar um pouco aqui esse script do botão. Então, deixa eu apagar todo mundo aqui e colocar isso daqui. Tá praticamente igual, tá? Você tem aqui as declarações, ó, a tecla, o animador, o audio source e audio clip, né? A inicialização de cada som, o URL, o nome do objeto, né? Pra gente dar um índice para cada botão, tá legal? Quando você clicar
ele verifica, né, se pode jogar no outro script, na verdade, e dispara. O que mudou, na verdade, foi só isso aqui, ó. Dispara essa função e dispara essa. E também a mesma coisa no update, no get key down, né? Mesma coisa, ele compara a tecla e o pode jogar, né? E dispara as mesmas duas funções. O que muda é só que eu isolei isso aqui. E aí você tem a função de acender o botão. Eu acho que como eu copiei a animação mudou o nome. Deixa eu só... Não é pisca-luz, é botão acende. Dá o play no clipe e verifica a jogada, que é essa segunda ação aqui. Ele vai pegar o outro objeto, ó, verifica a jogada do Pepe e vai passar o índice do botão clicado. Tá legal? Agora sim ele vai... cadê? Verifica a jogada, vai passar o argumento para ele e vai conferir aqui, tá? Eu acho que tinha alguma coisa errada nesse argumento aqui, nesses métodos que eu estava usando ali. Mas legal, vamos fazer mais um teste aqui. Legal. Aqui ele deu um null. Vamos ver aqui. Eu acho que faltou o som. Deixa eu ver. Eu acho que provavelmente quando eu mudei aqui, que eu copiei e colei o script, ele perdeu os sons? Não. Bom, provavelmente não. Acho que é isso. Ele não tem audio source, né? Precisava adicionar. Deixa eu fazer só mais duas coisas aqui. Que são o seguinte, ó. Uma que quando você ganha... Primeiro que eu vou deixar ele com 5 rodadas, só para ir um pouquinho mais rápido. Então é só mudar o tamanho do array, né, da sequência, já que ele está se baseando no tamanho desse array, todo o resto deve mudar, né? Na verdade ele está sendo inicializado aqui, né? Então vamos deixar ele com 5 aqui. E aqui eu não faço nada. Legal. E quando você ganhar tudo também, eu tinha declarado um contador aqui para ele dar 20 piscadas, né? Ele faz um for ali e repete as piscadas. Então eu vou colocar esses dois métodos aqui. Bom, legal. Então, colocar esses dois métodos aqui. Esse método, na verdade, né, dispara disco final. Então, o que ele vai fazer? Ele vai disparar esse evento uma vez e esse número aqui é 20. Enquanto ele for maior que 0, ele toca o disco. Perceba que essa função é só para ele piscar, né?
Aqui eu usei um módulo por 4, que ele vai dar o resultado 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. E ele dispara esse mesmo evento aqui depois de 1/4 de segundo, né? E quando acaba essa contagem aqui, quando ele for igual a 0 no caso, ele recarrega a cena, né? Então só mais uma funçãozinha aí, só para quando acabar, quando a gente ganhar, ele fazer ali uma animação, né? Então eu vou deixar aqui para maximizar no play. Vamos salvar todo mundo aqui. E vamos também, se vocês quiserem dar uma última olhada no script, ó. Então eu vou deixar ele aqui. Esse aqui é o do Game Engine. Ó lá, parte 1, 2. Tem 5 telas aqui de scripts. E o do botão do Genius. 1, 2 telas apenas. Legal? Então essa aqui é a nossa programação. Vamos fazer então um último teste aqui. Vamos dar uma última jogada. A tela cheia. Eu vou errar então, hein? Ó. Legal, deu até o sonzinho. Ih, errei. Faltou só trocar a animação ali. Provavelmente não, na verdade eu também me equivoquei aqui. Por isso que é ruim copiar tudo que é código, que às vezes a gente atropela, né? Mas a textura do personagem aqui, tá vendo que ele está carregando da pasta Resources, né? Então eu preciso jogar o gráfico lá dentro. O PEP02 vai para dentro de Resources. Já era. Então vou dar uma última jogada aqui. Vou colocar... lembrando que esse array aqui, o tamanho dele que vai definir o número de rodadas, né? Então eu vou deixar 7. É algo que você poderia incrementar, passar de fases, né? Sei lá. Bom, é isso aí então, galera.
Tá rolando o nosso joguinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais de lógica. Esses são exemplos que a gente tem que ir fazendo o tempo todo, tem que usar para praticar. É um treinamento legal para quem quer sair do zero em lógica de programação, linguagem C Sharp e aprender o Unity aí, criar games 2D e 3D